Vamos ver então o que eu consigo lembrar de estenose aórtica. Então, essa é uma forma de estudar e registrar o meu estudo e me preparar para a prova oral que teremos também. Vamos ver então. Estenose aórtica. Então, estenose aórtica significa que a válvula aórtica estará com um orifício menor. Lembrando então que a válvula aórtica é aquela que fica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E ela vai fazer a sua abertura durante a sístole ventricular, no ventrículo esquerdo. Essa válvula aórtica, naturalmente, ela é tricúspide. Ela tem 3 cúspides. E ela pode estar estenosada por uma questão genética, quando por um defeito genético a pessoa nasce com essa válvula bicúspide e aí o orifício diminui. Também ela pode ser causada pela febre reumática, nesse caso haverá a fusão de comissuras, assim como acontece na estenose mitral. E essa estenose, ela é principalmente causada pelo processo de envelhecimento humano, com a degeneração, com a calcificação dessa aorta, dessa válvula. Acho que eu vou ter que fazer assim para poder escrever. Então, aqui nesse coraçãozinho, nós temos um ventrículo esquerdo normal, com uma válvula aórtica normal também. Quando ela está aberta, há vazão, a fração de ejeção aqui do ventrículo esquerdo para a aorta, esse fluxo, ele é igual. A pressão, tanto dentro do ventrículo quanto dentro da aorta, é a mesma. Mas se eu tenho uma válvula estenosada que não abre corretamente, vai acontecer uma diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo, que vai precisar fazer mais pressão na sístole para empurrar o conteúdo contra essa válvula com dificuldade de abrir, em relação à aorta. Isso vai gerar um gradiente de pressão, uma diferença entre a pressão dentro do ventrículo esquerdo e a pressão dentro da aorta. Gradiente. Quanto maior o gradiente de pressão aqui, mais severa, mais grave é a estenose aórtica. Conforme o ventrículo esquerdo tem que fazer mais força nessa sístole para bombear esse sangue, ele vai ficar hipertrofiado, ele vai passar por um remodelamento. Por isso que as paredes ventriculares deste coração, que tem um problema na válvula aórtica, são muito mais espessas que as paredes deste coração aqui, desse miocárdio normal. Então ele fica hipertrofiado, fica muito maior. Então no início o corpo tenta compensar o baixo débito que ocorre aqui pelo orifício diminuído, aumentando então o trabalho desse coração. Mas depois o coração começa a ficar insuficiente, ele tem dificuldade de relaxar, né? E aí vai começar o problema de insuficiência cardíaca. Essa parede do ventrículo, inclusive, ela pode fibrosar e ela pode ficar isquêmica. E essa isquemia não é por conta de uma placa aterosclerótica em coronário, mas ela é em virtude do aumento da demanda de oxigênio pela hipertrofia gerada nesse ventrículo esquerdo. Então a isquemia pode acontecer.
E se ocorre isquemia, consequentemente surge a angina. E assim nós temos uma tríade de sintomas, que são a angina, pela isquemia gerada nesse ventrículo hipertrofiado, a síncope, pela insuficiência cardíaca, por esse baixo débito, e a insuficiência cardíaca, é a tríade clássica da estenose valvar aórtica. Então, essa restrição do orifício, ela pode ser por espessamento, calcificação das cúspides. Ela pode ser decorrente de uma febre reumática. E essa restrição do orifício também pode ser por uma causa genética, que é uma válvula aórtica bicúspide. Então, aqui nós temos as causas para restrição do orifício valvar. Bom, os problemas ocorrem quando o fluxo diminui 50% do fluxo. Aí começam os problemas, né? O que vai acontecer quando esse fluxo fica diminuído 50%, né? Nós vamos ter um aumento da velocidade de ejeção para tentar compensar. Nós vamos ter um remodelamento cardíaco do ventrículo esquerdo, que vai ficar hipertrofiado. E nós teremos uma insuficiência cardíaca. Então, isso vai começar a ocorrer a partir da diminuição de 50% do fluxo. Até 50% o corpo vai tentando dar jeito, vai tentando compensar. Então, a tríade clássica dos sintomas de estenose são síncope, que é o popular desmaio por causa da insuficiência cardíaca, a própria insuficiência cardíaca e seus sintomas, e a angina. Esses são os sintomas da estenose aórtica. Aqui nós temos uma válvula aórtica normal. Ela tem de 3 a 4 centímetros. 3 folhetos, então ela é tricúspide e uma abertura bastante ampla. Então, essa é a situação normal. Aqui nós temos, então, uma situação patológica, em que, por razão de uma modificação genética, um defeito genético, aqui essa válvula é bicúspide. Aqui é a válvula normal, tricúspide. E aqui ela é tricúspide, mas ela está totalmente degenerada. Essa degeneração é em virtude do envelhecimento, do processo natural de envelhecimento. Existem 3 tipos de estenose aórtica de acordo com a região em que ela é afetada, em que o problema ocorre. Então, nós temos a estenose aórtica propriamente dita, valvar,
quando o problema se dá na válvula mesmo, na válvula cardíaca. Nós temos a estenose aórtica subvalvar, quando existe uma membrana no aparelho subvalvar que diminui a vazão do sangue, dificulta essa vazão. E nós temos a estenose aórtica pós-valvar, que significa um estreitamento, aqui está ele, um estreitamento na luz do vaso, na luz da aorta, após as cúspides da válvula. Então, tem essa pequena classificação de acordo com os tipos. Aqui nós temos a pirâmide etária brasileira. Qual a relação entre essa pirâmide e a patologia que está sendo estudada? Esses dados são do IBGE de 2011 e começou um processo de envelhecimento da população brasileira. A base da pirâmide começou a mudar e aqui a ponta dela começou a alargar. Isso quer dizer que a população está envelhecendo. E até 2030, a maior parte da população estará, então, adultos e idosos. Aí, o que acontece com isso? Vai aumentar a prevalência da estenose aórtica, porque ela é uma doença correlacionada ao envelhecimento humano. Então, tendo uma prevalência maior, uma incidência maior, isso se torna um problema sério de saúde pública, porque é uma doença grave, que pode ser comparada a câncer metastático, a vários tipos de câncer, porque a história natural da doença é muito grave. Depois que a pessoa começa a ter sintoma de angina, de insuficiência cardíaca e de síncope, em torno de 2 anos a sobrevida após a sintomatologia. E os sintomas geralmente começam a aparecer na 6ª década de vida. Então, é um problema sério, porque ele é muito mortal ou demanda cirurgia. Como que o paciente vai se apresentar nesse exame físico? Como esse problema vai gerar uma diminuição do débito cardíaco, o pulso radial, por exemplo, ele vai ser diminuído, ele vai ser mais lento, ele vai ser diminuído. É o pulso parvus e tardus. Em latim. O ictus cordis, que é a pontinha do coração, que é voltada para a esquerda, ela vai estar proeminente por causa do remodelamento do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele vai estar hipertrofiado, então o ictus ele pode ser palpável, ele vai estar mais evidente à esquerda do que o normal. E a ausculta. Como o problema é na válvula aórtica, então nós vamos ter a apresentação de um sopro. Esse sopro é em formato de diamante, porque ele começa baixinho e daí ele vai se elevar e depois ele vai diminuir novamente. E por se tratar da válvula aórtica, que abre no momento da sístole ventricular, então ele vai ser um sopro sistólico. Então é um sopro sistólico em foco aórtico em formato de diamante. E por ser sistólico, então ele começa depois de B1, mas ele pode suplantar, ele pode ficar sobre a B2. Esse formato de diamante pode sobrepor a B2. Então, essa ausculta tem um sopro.
computador quer corrigir. Sistólico. Sopro cardíaco sistólico em foco mitral em forma de diamante após B1 e sobre B2. Buenas. E como é a aorta e da aorta vai se originar as carótidas, ele pode reverberar, esse sopro pode ser audível nas carótidas. Então, essa situação da ausculta. Os exames, então. O raio-x, ele não vai dar o diagnóstico, ele não é padrão ouro para dar diagnóstico sobre estenose aórtica, mas ele pode levar à suspeita dessa situação. Então, quando que vai se suspeitar? Aqui, por exemplo, nós vemos aqui um traçado branco que demonstra uma calcificação da válvula aórtica. O ECG, tá? O ECG ele também vai demonstrar algumas modificações. A gente não estudou o ECG ainda, mas uma das modificações que vai aparecer é na onda intervalo QRS, na onda R, um aumento dessa onda R, porque está relacionada à sístole ventricular, um aumento da sístole ventricular. Também pode ser feito o cateterismo, é feito até hoje. O que ele demonstra? É inserido um catéter até o ventrículo esquerdo e se verifica a pressão no ventrículo esquerdo e depois se verifica aqui, ó, que é o left esquerda. Então, aqui é o ventrículo esquerdo. Se verifica a pressão dentro do ventrículo esquerdo, aqui a aorta, e depois se verifica a pressão dentro da aorta com o catéter. Percebe-se que há uma diferença, né? Aqui está maior no ventrículo do que na aorta. Essa diferença aqui se chama de gradiente. E quanto mais aumenta esse gradiente, mais severa é a estenose aórtica. Isso aí. Mas o padrão ouro é o ecocardiograma. Então, existe o ecocardiograma, ele vai conseguir aferir a velocidade em que o fluxo sanguíneo passa pela válvula aórtica. E existe uma fórmula, né? Que a fórmula é 4 vezes a velocidade ao quadrado. E aí, conforme os resultados, a gente sabe que existe ali uma diminuição do orifício e um aumento da pressão sistólica para conseguir ultrapassar essa diminuição de orifício. Então, essa é uma das formas de diagnosticar. Quando o ecocardiograma é indicado e quais informações ele apresenta? Então, ele é indicado quando há a tríade clássica de sintomas: síncope, sinais de insuficiência cardíaca e angina. Então, nesses casos, vai se solicitar o ecocardiograma. O que ele vai apresentar? Ele vai apresentar a velocidade de ejeção
do ventrículo esquerdo. Ele vai verificar a circunferência, não, perímetro, circunferência, perímetro, o tamanho da válvula. Se ela é normal, ela tem de 3 a 4 centímetros, e se ela está estenosada, ela precisa ter 50% menor. Então, vai de 1,5 para baixo. E ele vai verificar essas questões também. Vai verificar o tamanho do ventrículo, vai observar a morfologia do coração. Vai observar se essa válvula é tricúspide ou bicúspide. E também, através do eco, dá para observar se essa válvula está calcificada ou não. Espessamento, ou se tem fusão de comissuras. Isso pode ser observado pelo ecocardiograma. Aí nós temos uma classificação, que eu espero que eu consiga lembrar. Vamos ver. A severa, a velocidade vai ser 4 centímetros por segundo. O gradiente vai ter que ser maior do que 4. O que é o gradiente? É a diferença de pressão entre o ventrículo e dentro da aorta. E a área precisa ser de 1 centímetro. O normal aqui é a velocidade. Esqueci, vamos ver se eu vou conseguir lembrar. E a área de 3 a 4 centímetros. Leve é 1,5. Será que é 2? Deixa eu ver se eu anotei isso. E aqui teria que ser menor do que 1,5. Eu acho que é por aí. Mas eu vou ter que conferir. Esse tipo de coisa que eu não posso esquecer, que é o que eu erro na prova. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui, em algum lugar. Aula do prof. Olá. Olá, vamos dar... Esse é meu prof. Isso aqui deve estar mais ou menos pra cá. Vou tirar o som. Bingo. Acertei. Vou recortar e colar aqui. Truc, 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 truc. Muito bem. Vamos voltar à situação aqui. E era isso mesmo, tá? Então, a velocidade normal é 1. E aqui tá certo, mas tem mais alguma coisa. E esqueci a velocidade leve e moderada e os gradientes leve e moderados. Então, vamos ver aqui. Adicionar um slide. Vou tentar decorar, então. Normal é 1, gradiente médio é menor do que 5, área valvar normal é de 3 a 4. Velocidade do jato leve é 2,5, 2,9, gradiente menor do que 20, área valvar maior do que 1,5. A moderada, velocidade de 3 a 4,
o gradiente de 20 a 40 e a área valvar de 1 a 1,5. Acho que tinha que ser, né, de 1,5 a 1, porque está diminuindo. Severa é velocidade maior que 4, gradiente médio 40 e 1. Tá. Aqui é 40, moderado de 20 a 30. Aqui médio acho que é 2 e 3. Aqui acho que é maior do que 3. Vamos ver de novo. 2,5 a 2,9. 3 e 4. 2,5 a 3,9. E aqui de 3 a 4. 2,9 aqui. De 3 a 4. E o gradiente menor que 5, menor que 20, de 20 a 40. Menor que 5. Menor que 20. 20 a 40. 20 a 40. Daí ali é maior que 40. Isso aí, preciso decorar isso aqui, ó. Fazer várias vezes essa tabelinha até decorar. Vou copiar ela e vou deixar ela num documento aqui e depois eu vou preencher ela várias vezes até decorar essa bagaça aqui. Muito bem, voltando lá. Já dá aula. Fisiopatologia, o que vai acontecer? Essa válvula vai estar estenosada. Se ela está estenosada, o orifício dela está menor. Isso vai aumentar a pressão do ventrículo esquerdo e vai gerar um gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Muito bem. Depois que gera esse gradiente, o corpo tenta compensar. Porém, o ventrículo esquerdo sofre remodelamento nessa tentativa de compensar. Então, o ventrículo esquerdo fica hipertrofiado. Nessa hipertrofia, ele consome muito oxigênio, muito ATP. Então, ele pode ficar isquêmico. E por ficar isquêmico, ele vai apresentar angina. E pela insuficiência cardíaca, também haverá a síncope. Então, mais ou menos assim vai se dar a sequência dos fatos. A história natural da doença é muito ruim. Ela se assemelha à história natural de câncer metastático, de vários tipos de câncer metastático. 50% das pessoas que demonstrarem os sintomas aqui na sua 6ª década de vida vão viver por, no máximo, 2 anos após a apresentação dos sintomas. Quem apresenta a insuficiência cardíaca 2 anos no máximo de vida, quem apresenta a insuficiência cardíaca, quem apresenta síncopes
gerados por essa insuficiência cardíaca, no máximo 3 anos, e quem apresenta apenas a angina, 5 anos de sobrevida. Então, essa seria a história natural da doença. Porém, se houver uma intervenção, essa intervenção é a troca da válvula, ou por cirurgia, ou por implantação de uma válvula usando o catéter, que é o TAV, a expectativa de vida vai se assemelhar à expectativa de vida normal de uma pessoa que não possua problema na sua válvula aórtica. Então, aumenta expressivamente a expectativa de vida e modifica muito a história da doença. O tratamento é cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico pode ser com a implantação de uma válvula de metal, pode ser por uma troca de válvula de uma bioprótese porcina, que vai ser uma prótese de porco. Também é uma troca valvar. Balão não se utiliza mais, ou ainda pode ser uma bioprótese inserida por cateterismo, que é o TAV. Avaliação de risco. Então, tem 2 scores que são utilizados para isso. Um é o Euroscore, acho que é esse o nome. Vou ter que verificar, capaz de ter esquecido. E o outro é da Sociedade Americana de Cirurgiões. American Society. ACS. Acho que é isso, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Baby shark, baby shark. Society Thoracic Surgeons. Sociedade Torácica de Cirurgiões, STS. E Euroscore tá certo. Sociedade Torácica de Cirurgiões. Só que cirurgiões em inglês é com S. Então, Sociedade Torácica de Cirurgiões. São esses os scores utilizados para definir qual é o risco para a cirurgia. Mas, além disso, se usa o olhômetro. Então, essas 2 pacientes, elas podem ter o mesmo score de risco, mas essa poderia ser eleita para cirurgia e essa aqui não, pela fragilidade, pela forma como os pacientes se apresentam. Quais seriam os pacientes inoperáveis, além de gestantes? Os inoperáveis. Vamos pensar. Não sei se eu lembro. Lembrei. Quem já fez radiação no tórax, porque fica com o tórax todo aderido, daí é complicado operar. Quem já fez cirurgias cardíacas prévias, quem tem que fazer muito velho? Ah, esqueci, vou ter que olhar. Vamos ver os inoperáveis. Inoperáveis. Ó, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, cirrose hepática, hipertensão pulmonar, múltiplas cirurgias cardíacas prévias, aorta em porcelana, embolia pulmonar,
E radiação torácica prévia e fragilidade. Vamos ver se eu consigo lembrar agora. Já sabemos que esse é um ponto que eu vou precisar estudar mais. Irradiação do tórax, cirurgias cardíacas prévias, fragilidade, aorta em porcelana, aorta em porcelana, cirrose, DPOC, embolia pulmonar e hipertensão pulmonar. Vamos verificar. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é DPOC, cirrose, hipertensão pulmonar, múltiplas cirurgias cardíacas prévias, aorta em porcelana, embolia pulmonar, irradiação torácica e fragilidade. Isso aí. Esses são os inoperáveis, preciso saber. Isso vai cair na prova também. Beleza. Então, criou-se uma nova técnica além da cirurgia para troca valvar, que é o TAV. É a inserção de uma prótese, de uma bioprótese, através de um cateterismo pela femoral. Pode até ser um acesso apical do coração também. Esse é o médico que inventou e esse aqui é o paciente que 15 minutos após ter realizado o procedimento já estava ali de buenas. Não precisa ventilação mecânica, não precisa uma anestesia muito profunda e tá ali bonzão. Então, testou-se o TAV em pacientes inoperáveis e foram randomizados esses pacientes para receber o tratamento clínico apenas, ou o TAV, o desfecho primário é a morte. Então, aqueles que receberam o TAV observaram uma diminuição no desfecho primário de morte, 30,7% contra 50,7% dos que ficaram apenas com o tratamento clínico. Isso em 2 anos após o procedimento. Esse estudo, não sei se precisa saber o nome, não anotei, é possível que tenha que saber. Aqui é outro estudo que comparou a cirurgia em pacientes de alto risco versus o TAV. E as duas curvas se sobrepõem. Isso quer dizer que o TAV ele não é superior nem inferior, ele é igual em pacientes de alto risco à cirurgia aberta. Que nos leva a crer que será escolhido TAV porque não tem um pós-operatório, não tem menos desconforto para o paciente. Algo mais simples. Não foi testado para paciente de risco moderado e leve. Abordagem, muito bem. Deixei aqui a abordagem em inglês para traduzir agora. Recomendações para pacientes sintomáticos. A intervenção é indicada em pacientes sintomáticos com grau severo de estenose aórtica, com alto gradiente de estenose aórtica. Esse gradiente vai ser maior ou igual a 40 milímetros ou uma velocidade maior ou igual a 4 metros por segundo, centímetros por segundo, metros. Acho que é centímetros, milímetros. Ah, milímetros. Pessoa de humanas, né? Fica Nazaré. Tá, então essa é a primeira. Vamos colocar aqui letra A. Intervenção cirúrgica é indicada em pacientes sintomáticos com um gradiente severo de estenose aórtica, isto é, min significa um gradiente que seja maior
igual ou igual, maior ou igual a 40 milímetros de mercúrio, ou uma velocidade de 4 milímetros por segundo. A cirurgia é recomendada em pacientes com baixo risco cirúrgico pelo STS, que é aquela Associação de Cirurgiões Torácicos, ou pelo Euroscore, menor do que 4%, ou Logistic Euroscore 1. Pode ser esses dois estudos, tá? Tem o Euroscore 2 e o Euroscore 1, abaixo de 10%, desses dois scores, e sem outro risco, sem outro fator de risco não incluso nesses scores, such a fragility, como fragilidade, aorta em porcelana ou sequela de radiação cardíaca. Então, essa é a segunda recomendação. Então, aqui estão as recomendações para... Agora eu vou botar um em cima do outro aqui. Recomendações para cirurgia em pacientes sintomáticos. Letra A. Intervenção é indicada em pacientes sintomáticos com gradiente severo de estenose aórtica. Isso quer dizer que tem que ser maior do que 4 e a velocidade também de 4. É aquele bem embaixo da tabela lá, que é o 441. Recomenda-se cirurgia se o score de risco pelo STS ou Euroscore forem baixos e não houver outro fator de risco não previsto por esses scores, como fragilidade do paciente ou aorta em porcelana. Abordagem em pacientes assintomáticos. Então, eu vou fazer uma cirurgia no paciente que não tem sintomas? Posso fazer. Se os pacientes assintomáticos com estenose aórtica severa, referente somente para pacientes elegíveis a troca de válvula, cirurgia de troca de válvula. Então, essa cirurgia de troca de válvula aórtica, cirurgia, replacement, surgical, aortic, não sei como é que pronuncia, aortic, valve replacement, preciso de inglês. É indicada em pacientes assintomáticos com estenose aórtica severa e uma disfunção do ventrículo esquerdo, uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, uma insuficiência ventricular esquerda. Quando você tiver uma fração de ejeção menor do que 50%. E do not other cause, sem outra causa para essa insuficiência cardíaca. Tá? Então, o cara não tem sintomas, mas vamos acrescentar aqui um texto. Quando que a
Então, vai ser sugerida a cirurgia para pacientes assintomáticos. Quando que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Muito simples. Isso irá acontecer nas seguintes situações. Na verdade, eu queria diminuir essa tabelinha aqui. Isso irá acontecer nas seguintes situações. A cirurgia de troca valvar aórtica, ela é indicada em pacientes ou para pacientes assintomáticos com estenose severa, acho que é aquele 441, e com insuficiência cardíaca. Então, você vai ter uma insuficiência do ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção. Acho que é fração de ejeção, mas não tenho certeza disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Menor que 50%. Ou será que isso é o gradiente? Porque podia ser o gradiente, né? Não é uma disfunção. Então, não ia dizer sem outra causa. Sem outra causa. Muito bem. E a cirurgia de troca valvar também é indicada para pacientes assintomáticos com estenose aórtica severa e com teste de exercício anormal, demonstrando sintomas durante o exercício claramente relacionados com a estenose aórtica. Isso que o professor explicou assim. Às vezes o idoso, ele não tem sintoma dessa estenose aórtica porque ele fica muito parado, ele é muito sedentário. Agora, se você colocar ele fazer qualquer tipo de exercício, fazer um teste de esforço, ele vai demonstrar angina. E essa angina é relacionada a essa estenose aórtica, que ele não sente no cotidiano porque ele não se mexe. Isso que acontece. Então, essa cirurgia de replace, não sei o que lá, valvar também é indicada em assintomáticos que demonstrarem sintomas ao realizarem, deixa eu ver o tamanho dessa letra, atividade física. Que é basicamente tem que apresentar angina quando está fazendo esse exercício. Isso aí. Essas são as recomendações para cirurgia em assintomáticos. Agora, válvula aórtica bicúspide. Então, a válvula aórtica bicúspide, ela é uma anomalia genética. Ela é uma apresentação genética bem prevalente no nosso meio. E antigamente se pensava que era só a presença das duas cúspides ao invés de 3. Mas também existe uma série de modificações no entorno da válvula e na própria aorta que
não vai gerar apenas o problema de estenose aórtica. Então, se fala em uma aortopatia bicúspide. Esse seria o nome da situação. Então, aqui demonstra que seria um tecido normal, com a fibrina, com células musculares, com elastina. E aqui na pessoa que tem a disfunção, que tem essa aortopatia bicúspide, ela também apresenta uma perda de elastina em todo o tecido ao redor ali da válvula. Então, o calibre da aorta, próximo da válvula, vai dilatando também. Pode fazer um aneurisma, pode romper essa aorta também. Então, é bem problemático isso. Válvula com defeito genético, observar o calibre da aorta. Olha, insisti em colocar acento porque eu estava usando em aórtica, tá? Por isso, porque essa modificação genética não é apenas no formato da válvula, mas também na constituição ali histológica da aorta. Então, isso foi o que eu consegui estudar de estenose aórtica. Tchau!